Estamos de volta, gente, e hoje vamos continuar aqui com a nossa saga do Dias Quentes. É isso mesmo, como eu falei no último vídeo, né, gente? Vamos começar a pintar vamos continuar, né? Começar, a gente começou faz tempo. Vamos continuar pintando aí agora na sequência. Então, agora, ó, da primeira parte aqui, ó, tá faltando loja de donuts e jardinagem. Então, hoje a gente vai de loja de donuts. Que é este desenho aqui, que a gente pintou recentemente, ele, né, no outro livro, inclusive a gente já fez o tour, vou deixar linkado aqui para vocês, para quem não viu, do nosso outro livro, né, então já tá finalizado aí, já temos 2 livros inteiros finalizados aqui no canal, com mais de 70 imagens de Bobbie Goods. E hoje, gente, como eu falei para vocês, né, eu estou numa semana de organização aqui, muitas organizações. É bom, né, a gente organizar nossas coisas, nossos materiais, ver o que tá faltando, o que não tá faltando. E hoje eu voltei com as minhas Copics, isso mesmo, o meu kit aqui de 72 cores da Copixial. Por quê? Tem algumas cores aqui também que estão precisando comprar recargas. Então, eu já vou fazer esse desenho, aí eu já vou anotando, e depois eu reviso tudo que tá precisando comprar de recarga para já deixar na minha listinha de compras aí pra já ir, né, deixando tudo arrumadinho. Então, gente, bora pra pintura, né? Então, gente, hoje eu quis fazer assim, tudo numa vibe mais lilás, assim. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi todos os tons assim de Blue Violet e Violet do kit da Copic, porque eles são tons bem amenos. E aí eu queria trazer um pouco assim de uns tons mais pastéis para esse desenho. Já que a gente já fez esse desenho, né? Como eu falei para vocês, a gente já até fez um tour aí, mas foi um desenho que eu usei para fazer um comparativo de material, então não ficou do jeito que eu gostaria. Ele ficou bonito, mas não do jeito que eu gostaria. Então, hoje eu vou fazer exatamente do jeito que eu estava pensando, que eram tons mais pastéis e cores mais amenas. Então, assim, é uma coisa meio monocromática aí. Então veja que eu estou usando sempre os Blue Violets, que eles têm aquele fundinho de azul assim, na parede, nos quadros, na luminária aí, nessa caixa aí registradora, né. Então veja que até esse que parece um pouco cinza, na verdade ele é um BV, que é um Blue Violet. Então olhando bem ali você vê um fundinho de roxo, um fundinho de azul, e que eu acho que fica bem legal. E aí, gente, no chão é onde começam a aparecer ali os tons que eu mais uso, que são os cinzas, que eu amo, né, gente? Principalmente na Copic, o que acontece? Eu uso muito esses cinzas para sombrear, porque eles funcionam com tudo, todas as cores, gente. Tudo que você quiser sombrear e não quiser usar a mesma cor do marcador, com o cinza fica super legal. Então, veja que eu vou passando vários tons de cinza aí, né? Pode ver que a folha até deu uma envergadinha, porque eu fui passando um atrás do outro. Se fosse com a touch, por exemplo, eu não faria isso, porque eu tinha que esperar secar um pouquinho, porque senão aí a folha não aguenta, porque ele deixa a folha bem molhada. Mas com a Copic, deu uma envergadinha, mas eu sei que ela aguenta. Então eu fui seguindo ali. E aí aproveitei também para colocar o cinza quente ali nos quadros. Eu quero deixar tudo bem clarinho mesmo, gente. Passei por cima de tudo também, porque eu sei que depois, na hora de eu pintar os donuts ali que tá nos quadros, eu não vou ter problema nenhum, gente, de manchas, porque a Copic vai pegar, diferente do touch, né, que a gente cria manchas quando a gente faz camada em cima de outra cor. Então aí eu passei por tudo. E aí eu trouxe um pouco desse Blue Violet aí também para a mesinha ali. Então veja que tá ficando tudo mais ou menos ali nas mesmas corzinhas, né? E veja como eu consigo fazer um degradê bem suave, por exemplo, nas cadeiras, sem ter que ficar passando muita coisa. Eu passo uma vez o escuro, depois passo o claro e tá tudo certo. Uma vez só, sem sofrimento. E, e dessa vez, assim, eu quero deixar um desenho bem clean, tá? Bem suave mesmo, sem muito coisa de efeito. Eu até pensei em fazer essa luminária acesa aí, mas eu acho que quero fazer um desenho clean, bem clean mesmo, bem relaxante, na verdade.
E aí usei os tons de cinza também, já que eles estão falhando, eu coloquei nessas esses panfletinhos que estão em cima do freezer aí. Então eles ficam com um aspecto legal de papel. E agora eu fui para o freezer, né, então para tudo não ficar muito puxado para o blue violet, eu peguei os tons violets, que aí eles têm o violeta, mas você vê que parece um rosinha, então é uma mistura de cores aí bem bonita. Eu acho essa cor linda, porque ela é uma cor bem suave, né, parece que já remete a um doce, assim, eu tenho essa impressão. A gente vai nessas docerias, né, e a gente vê muito dessas tonalidades, assim, clarinhas, né, pelo menos aqui, né, onde eu moro, eu vejo bastante assim, essas coisas mais fofinhas. Então, eu quis trazer isso para esse desenho. Então veja que eu não fiquei fazendo muito degradê, essas coisas, eu só fui fazendo uma sombrinha leve ali nos freezers. Olha, minha cachorra tá chorando aqui do meu lado, gente, pedindo carinho, não sei se vai sair no áudio. Jujuzinha, para de chorar. E aí, gente, então, continuando aqui, fui fazendo ali uns degradês somente de leve, assim, onde teoricamente tinha uma sombrinha, só para dar um charminho a mais, mas nada muito marcado, nada muito assim elaborado, né? Só fui repassando ali para dar um contraste desse rosinha, para ele não ficar tão chapado, né? E aí, eu queria contrastar um pouco mais ali para não ficar tudo nesse tom mais rosado violeta aí. Então, eu quis trazer um pouco do tom da parede e da mesinha para a frente dos freezers. Então, toda essa parte da frente ali, eu voltei para os blue violets, que aí eu acho que fica bem harmonioso, assim, já que a gente tem essa cor lá atrás, a gente trazer um pouquinho para frente. Fiz as sombrinhas ali com a mesma cor. Veja que eu vou colocando camadas aí para fazer a sombra. E eu quis também trazer essa mesma tonalidade para dentro das prateleiras ali do freezer, onde vai ficar os docinhos. Então, deixei tudo na linha do Blue Violet também. Então, eu fui usando ali tons muito parecidos, né? Então, tá um desenho um pouco monocromático, talvez, mas era isso que eu queria fazer na primeira vez que eu pintei essa ilustração. Então agora vamos colocar em prática aí a minha vontade daquele dia, né. Eu tentei com azul aquele dia, né, e não deu certo, mas eu acho que, eh, eu não ia querer fazer azul para não ficar igual, né. Então eu peguei um quase azul aí pra gente fazer, né, não mudou um pouco aí. Lá era azul com salmãozinho, né, mas ficou laranjão, e aqui a gente dá para mudar bastante. Então aí eu peguei tons mais escuros também para contrastar aí com os objetos em cima da mesa, no vaso, nessa esse potinho aí que tá os donuts aí todo chiquetoso, né, de vidro. E eu quis trazer também um pouco do vermelho, mas esse é um vermelho que ele é bem puxado pro rosa, né, mas ele é da linha Red que tem no kit. Então eu misturei ali 2 tons para fazer o coração, para fazer para dar um destaque a mais ali, né. Desenhei ali a transparência novamente, porque eles colocam o vidro transparente no desenho e não desenham o que está por trás. Isso me incomoda bastante, gente. Então desenhei ali a continuidade do quadro. Também trouxe um verde mais ameno aí para essa planta, diferente do que eu costumo usar. E aí, gente, o chão estava me incomodando um pouco, porque eu estava achando que estava tudo muito claro. Eu achava que o chão tinha que contrastar um pouco mais. Então, como já tinha secado ali, eu tinha passado muita camada de cinza que não funcionou direito, né? Eu passei um cinza quente aí, que ele estava pegando melhor que os outros, mas ele também já está começando dando sinais assim de falhar. Então, eu já marquei ele também. E aí, quando eu coloquei o chão, eu achei que deu uma acendida em todos os outros objetos que tinha ali na parte de cima do desenho, e eu acabei gostando mais assim. E aí eu fui para os doces, né? Os doces, essa é uma cor, a E31 eu uso muito, gente. Adoro essa cor. E aí, eh,
já vi que tá falhando também, ela tem um tom de massinha, né, tom de pele na verdade, né, e aí dá pra gente usar bastante nesses docinhos, assim. Então, e aí eu fui mesclando ali as cores de red também, mas eu quis fazer uns, como se fosse uns granuladinhos, aquelas coisinhas que tem em donuts, né. E aí eu fui usando as canetas de ponta fina, tipo Stabilo, para fazer isso. E aí eu aproveitei o restinho do E31 ali, porque eu gosto bastante dessa cor. Eu acho que para tortas, pão, eu acho que ela fica bem bonitinha também, assim como para pele. E aí eu fui usando ali em alguns estratégicos. Por exemplo, o primeiro ali parece que é uma torta, o outro ali embaixo parece que é um pão. Então eu fui colocando nesses mais parecidos, em algumas embalagens, essa corzinha mais beijinha, assim. E aí eu quis fazer vários pontinhos para falar que é granulado, coloquei ali na para fazer o formatinho do pão e sempre fui usando caneta fina aí, porque eu queria que ficasse assim bem minúsculo mesmo, bem pequenininho. E nos doces eu também quero trazer um colorido, tá? Não vai ficar tudo beijinho e marrom não, mas em algumas partes eu queria trazer isso. Porque lá nos quadros atrás tem, então queria trazer um pouco disso aqui para frente também, até para a gente não ficar só com cores rosa, lilás, azul, isso, e assim por diante, né? Então, fui fazendo doces aleatórios aí. E aí eu fui colocando também, mesmo tom que eu coloquei lá nos quadros, o red, né, que parece mais rosado, fui colocando ali também. Peguei um azul que eu não tinha usado ainda, mas ele combina muito com esse blue violet que eu usei, né? E eu acho que para loja de doces vai ficar bem bonitinho. Então eu fui intercalando. Não fiz assim, ai, cada fileira de doces é de um modelo diferente. Não. Eu fui intercalando aí para ficar dentro desse freezer bem coloridinho. E hoje, gente, eu não quero nem usar muita caneta branca aqui, tá? Eu quero fazer uma pintura mais relaxante, assim, só alguns detalhes, assim, com a caneta de ponta fina. Eu quero mais sentir ali essa vibe relaxante de pintar com a Copic aí e curtir o processo aí. Então fui fazendo todos os granuladinhos, todos os docinhos, aí foi caneta fina, gente, porque eu queria bem minúsculo mesmo. Se eu colocasse com a ponta do pincel, ela ia ficar maior do que eu gostaria. E os doces são bem pequenininhos, bem delicados, né? Então eu fui espalhando vermelho com verde, com marrom, e fui enchendo de pontinhos aí, o que deixa parecido muito com aqueles granuladinhos coloridos, um confetezinho, qualquer coisa, né, que a gente imaginar aí na nossa cabeça. E aí tinha aquela caixinha ali em cima, eu quis fazer ela mais roxa, um pouco mais escura, e veja que eu peguei o tom mais escuro e mesclei ali com o segundo mais escuro que eu tinha para fazer as caixinhas, para contrastar ali e ficar parecido com o vaso, achei que ficou legal. E usei essa mesma cor para a caixinha que ele tá ali, como se fosse a caixinha da loja, né, a caixinha oficial da loja aí de doces. E aí vamos para os personagens, né, a primeira eu quis usar um tom bem clarinho, deixei só as orelhinhas mais escuras aí, e fiz a roupinha dela toda xadrezinha aí, com um roxinho também, para ficar parecido com um uniformezinho, né. Aí eu usei a caneta branca, porque no xadrez, né, gente, eu gosto bastante de usar, eu acho que dá um efeito legal, como vocês já sabem, né. E aí eu fui pra patinha, eu sempre faço o biquinho e as perninhas dela laranja, porque eu acho que fica bonitinho. Fiz o sapatinho verde bem clarinho aí, e misturei com um tom mais escuro. E aí eu quis fazer um xadrezinho aí, também, porque hoje é uma pintura relaxante, né, gente, então eu vou fazer o que eu gosto aí de xadrezinho. Misturei com laranja, eu achei que ficou super bonitinho, gente. E na botinha também, eu misturei com um tom mais escuro aí, e com um tonzinho de laranja aí
meio que combinar com a bolsinha dela. E aí, para o outro personagem, eu quis trazer um pouco de azul, já que eu não tinha feito nada assim com azul, azul bem forte, né? E veja que eles também já estão no final. E aí fiz o chapéuzinho combinando ali com o sapatinho dele. Sem nada de muita coisa, assim, bem basiquinho. A patinha amarela, então eu peguei um amarelo bem até vivo demais. Depois que eu pensei, eu falei, nossa, ela ficou bem destacada aí, né? Podia ter um amarelo mais ameno. E tinha, gente, só eu que não escolhi certo. E aí fui para os docinhos da mesa. Ali eu fui distribuindo as cores conforme eu já tinha colocado algumas coisas no ambiente aí, nada demais. O potinho de leite ali eu pintei de lilás, aí eu vi que estava parecendo que ele estava confundindo com a mesa, então passei um azul por cima. Fiz os granuladinhos ali também com a caneta fina. E aí eu fui para esse gatão aí, eu escolhi um tom bem diferente que eu quase não uso, gente. É Y, ele é da linha amarela. E achei que ele ficou tão estranho, aí inventei de fazer pelinhos nele. E não gostei, gente. Principalmente quando eu fiz essa mancha no olho dele, que ficou parecendo um panda com pelos grandes. Então eu tentei consertar ali. Eu acho que esse foi o bichinho que eu menos gostei. Não, não deu muito certo a combinação de cores que eu fiz aí. E aí, fui pro próximo, também caneta falhando aí, mais uma para anotação, mas dei uma repassada ali. Eu acho que quando eu repassei já sumiu praticamente as manchas. Fiz um cabelinho ali e fiz umas manchinhas de marrom escuro. Eu não gostei do cabelinho e eu passei a mesma cor das manchinhas no cabelo. E para o último personagem, eu deixei também bem clarinho, sem muita coisa, só sombreei ali, que eu acho que vai ficar legal assim. E, gente, dessa vez, assim, eu não vou nem fazer efeito de vidro, nada. Seria muito simples, né? Só a gente passar a caneta branca, mas eu quis deixar assim dessa vez. Eu quis deixar uma coisa bem suave mesmo. Somente a pintura pura com marcador. E tá aí, gente, terminamos o nosso desenho. Eu gostei bastante. Deu para eu ver todas as minhas canetas aqui, as que eu não usei, ó, gente, de todo o kit eu só não usei essas, ó. E aí, ó, eu já consegui ver que tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove canetas para eu comprar a recarga. Então, assim, tá vendo, gente, como que é bom a gente dar uma organizada, tirar uma semana e 2 semanas pra gente organizar as coisas, pra gente ir repondo nossos materiais, né? E eu aproveito para fazer isso com vocês, né, gente? Então, eu gostei bastante do resultado. Eu sempre gosto muito de pintar com Copic, né? Que é muito gostoso, assim, é bem rápido até, né? É mais satisfatório. Só não gostei desse bichinho aqui hoje, gente. Achei que ele ficou meio carregado aqui. Mas do resto, eu amei. E vou terminar aqui para ver o que falta, para já deixar anotadinho aqui tudo que eu preciso comprar e reorganizar os materiais aqui, porque eu tô vendo que todo vídeo eu tô trazendo, tá acabando meu marcador. Tá acabando meu marcador. Então eu quero deixar tudo arrumadinho pra gente não ter esses imprevistos aí no meio do vídeo pra vocês. Então um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.